Excelentíssimo senhor presidente, eminentes ministras, eminentes ministros, doutor vice-procurador-geral da República. A Constituição Portuguesa, senhor presidente, no seu artigo 32, ela diz o seguinte: todo o arguido se presume inocente até o trânsito em julgado da sentença de condenação. Em artigo praticamente idêntico à Constituição italiana, no seu artigo 27, diz: o imputado não é considerado réu até condenação definitiva. A nossa Constituição Federal, portanto, não é a única, como muito se disse nos últimos anos, a consagrar a presunção de inocência até o trânsito em julgado da condenação. E a razão para que algumas constituições, principalmente na Europa, adotarem o trânsito em julgado como marco para o início do cumprimento da pena, é sobretudo no pós-guerra, depois dos traumas dos regimes totalitários, houve uma percepção, ministro Celso de Mello, de que era necessário constitucionalizar o processo penal. O processo penal, as garantias do processo penal, a ampla defesa, o contraditório, a proibição da prova ilícita, o direito ao silêncio e tantos outros comezinhos, princípios, não poderiam ficar à mercê do legislador ordinário, à mercê das intempéries políticas. Era necessário que houvesse um núcleo duro e era necessário haver um controle constitucional do processo penal. Ao contrário do processo civil, ministro Fux, cuja perspectiva de efetividade é a da satisfação do interesse do credor, no processo penal não. No processo penal, a efetividade, o justo no processo penal é o processo conduzido dentro das balizas constitucionais, dentro dos princípios legais e constitucionais, senão não há processo justo. E é por isso que uma Corte Constitucional hoje, moderna, não pode se abster, não pode renunciar ao poder de exercer o controle constitucional do processo penal. E é por isso que não pode haver condenação, não pode haver cumprimento de pena antes que a Corte Constitucional examine os recursos que questionam as ilegalidades e as ofensas à Constituição que podem ter ocorrido durante o processo. Essa é a razão. Esta é a razão para que a Suprema Corte e o Superior Tribunal de Justiça aqui no Brasil não podem deixar de examinar uma demanda que questione graves violações da lei e da Constituição. E vejam, Vossas Excelências, que no Brasil essa não é uma preocupação meramente abstrata, teórica, ela emana de dados concretos. Nós temos, infelizmente, talvez por causa de nossas proporções continentais, eminente ministro relator, eminente ministro Lewandowski, nós temos até hoje, mesmo depois de 30 anos da Constituição, nós temos um descompasso quase que total entre a forma como julgam as cortes estaduais e a forma como julgam o Superior Tribunal de Justiça, ministro Fachin, e o Supremo Tribunal Federal. Os tribunais, uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas há alguns anos mostrava que 50% dos habeas corpus impetrados contra decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo era objetivando o cumprimento de súmulas do STJ, matérias sumuladas do STJ. E para não ir muito longe, vejam que coincidência, feliz coincidência para a tese que se sustenta hoje. No próprio habeas corpus, julgado em 2016 nesta casa, no qual houve a mudança de entendimento para permitir a execução provisória da pena, o regime de cumprimento de pena foi modificado no STJ. O Tribunal de Justiça fixava o fechado, não fosse uma liminar concedida pelo ministro Theory, que depois veio a ser cassada no julgamento do mérito, o início do cumprimento da pena teria se dado num regime ilegal de pena, num regime que tinha sido fixado pelo tribunal e que foi alterado no Superior Tribunal de Justiça. Então vejam, Vossas Excelências, que há razões de sobra para que não se possa implementar um julgamento justo no Brasil e num Estado de Direito sem que tenha sido feito o controle de constitucionalidade. E vejam também, Vossas Excelências, que a prisão continua sendo possível mesmo, dependente da decisão desse julgamento. O Brasil é um dos países que mais prende antes do trânsito em julgado, mesmo quando vigia o entendimento anterior, que iniciado em 2009, o Brasil prende preventivamente, talvez é um dos que mais prende no Brasil, ministra Rosa Weber. Nós temos uma das maiores populações de preso provisório do mundo.
Aqui no Brasil, isso vai continuar acontecendo. O que não dá para ver é uma decisão carimbo, decisão automática de prisão. O que eu quero dizer a Vossas Excelências, para encerrar, é que uma Corte Constitucional, data máxima vênia, não pode ceder à ânsia de luxúria desta amante infiel chamada opinião pública. Nós precisamos resistir a isso, senhores ministros. O grau civilizatório de um povo, permissa vênia, não se mede pelo número de instâncias que ele exige para condenar, mas ele se mede pela forma como esse povo protege e garante as suas cláusulas pétreas e a sua Constituição Federal. Muito obrigado, senhor presidente.